galera, bem-vindo ao canal de programação For Kids, eu sou a Fernanda e no vídeo de hoje nós vamos criar um sistema de soco 2.0 no Roblox Studio. No vídeo de hoje vamos melhorar ainda mais o nosso soco, criando uma força aumentada e uma animação na mão do player. Se você quer deixar seu jogo ainda mais divertido e mais profissa, já deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo, vamos juntos transformar as suas ideias em realidade. Galerinha, vamos então para nossa versão 2.0 do nosso soco. Eu vou começar então com o NPC para a gente poder fazer a animação. Então eu vou vir aqui em Avatar, Rig Builder e vou escolher o Mesh Avatar. Beleza. Com ele selecionado, eu vou selecionar o Animation Editor para a gente poder fazer a animação. Vou fechar aqui o Output um pouquinho, ó. Eu vou selecionar o Rig Builder e ele vai me abrir o painel da animação. Assim, certo? Beleza. Então, nós vamos fazer o seguinte. Vou trazer aqui um pouquinho pro 3 aqui, ó. 3, 4, 5, 6. Aqui no 4, vou levantar a mãozinha dele. Você vai fazer a sua animação com calma, ok? E aqui no 6, aqui no 5, eu vou trazer o corpinho dele para o lado. Ele vai ficar meio que assim. Você pode fazer o movimento que você quer, beleza? Se quiser movimentar as pernas, você pode mexer, beleza? Beleza. Eu vou clicar nos 3 pontinhos e vou clicar em Publish to Roblox. Ele publicar essa animação no Roblox. Ele está salvando e vai aparecer a tela do Publish to Roblox. Você dá o nome que você quer. Eu vou clicar aqui no Save. Depois que eu salvo, eu clico aqui ó, no ID e ele vai me copiar o ID da animação que nós vamos usar já já. Fazer o seguinte. Eu vou vir agora aqui ó, no Starter Player Scripts e vou criar um Local Script. Vou deixar ele reservadinho aqui e vou vir também no Server Script Service e vou também criar agora um script. Também vou deixar aqui reservadinho, só que eu vou colocar os 2 tracinhos que são os comentários aqui no Lua e vou colar esse ID pra gente usar já já. Vou até escrever aqui do lado, ó, animação, ID da animação. Vou voltar aqui no Local Script porque eu vou fazer o seguinte. No Local Script vai ser aonde nós vamos acionar o soco. Dizer para o servidor que ele vai ter que dar um soco, que ele vai ter que aplicar um dano, que ele vai ter que ter um efeito, tá bom? Então bora lá, eu vou apagar esse print Hello World e vamos então detectar que o usuário quer dar, que o player, vamos detectar que o player quer dar um soco, bora lá. Para isso, eu vou usar um serviço aqui no Roblox chamado User Input Service, que ele detecta se o usuário apertou alguma tecla. Eu vou pegar o User Input Service e ele está no meu game, 2 pontos, Get Service, User Input Service. Vou pegar também um outro serviço no Roblox que a gente vai fazer a comunicação aqui com esse script do servidor, que ele chama Replicate Storage. Então eu vou fazer o seguinte, ó. O Replicated Storage, ele é igual ao meu game, 2 pontos, Get Service, Replicated Storage. Para eu me comunicar, eu vou criar um evento. Então, eu vou vir aqui no Replicate Storage e vou criar um Remote Event. E eu vou dar um nominho para ele, vou dar um rename e vou chamar ele de Punch Event. Bom? E aí, vou chamar ele aqui também. Então, eu vou falar que o meu Punch
event é igual ao meu replicated storage.punch event. E esses dois códigos aqui, eles precisam estar nos dois scripts, no local e no script service, no server script service. Beleza? Continuando aqui, eu vou pegar quem é o player. Para eu pegar quem é o player, aqui no local script eu chamo o player e eu digo que ele é o meu game.players.localPlayer. Consigo também pegar o meu caractere. E o caractere, ele é o meu player.caractere. Ou se ele não encontrar, eu vou pegar o player.characterAdd e eu vou esperar pelo caractere. Às vezes demora para entrar, tá bom? Também vou pegar o humanoide. O humanoide, ele é o meu caractere, dois pontos, vou esperar pelo filho chamado humanoide. Firmeza? Joia! Eu vou criar também essa animação do soco. Vou fazer o seguinte, ó. O meu local punch animation, ele é igual ao instance. Vamos fazer assim, a animação eu vou fazer já já. Vamos lá. Vamos detectar então que o player apertou uma tecla. Como é que eu vou fazer isso? Vou pegar o local function, vou criar uma função. E esta funçãozinha eu vou chamar onKeyPress. E aí, essa funçãozinha, ele tem um input, e ele tem um game process, beleza? Joia! Seguinte, se esse input, ele tiver um keycode igual ao enum.keycode.f, ou seja, tecla que eu apertei for F e não tiver replicado, e esse processo não estiver acontecendo, ou seja, se ele ainda não está apertando, não continua apertando, eu vou fazer alguma coisa e eu vou printar então aqui, ó, quem que é o meu input, e vou printar também o meu input keycode. Input.keycode. Só que o input keycode eu vou printar ele aqui e eu vou dizer o seguinte aqui. Aqui dentro eu vou printar o seguinte, que ele apertou o F, porque aqui eu tenho certeza que ele apertou o F. Vamos testar isso aqui. Para isso eu preciso chamar o serviço. Então eu vou pegar o user input service .input began, ou seja, quando eu comecei a apertar uma tecla, eu vou conectar então a esta funçãozinha que eu acabei de criar, é o onKeyPress, beleza? Vamos testar então. Ainda a animação não funciona. Bom, eu vou apertar a tecla F, vou pegar aqui, né? Esqueci de mostrar o output. E ele mostra aqui, ó. Eu apertei o F, qual que é o enum-keycode, e diz que ele aperta o F. Se eu apertar outro, ele vai mostrar um outro keycode, ó. Ok. Funcionando. Bom, quando ele aperta o F, eu vou chamar a animação do soco. Então vamos lá, a gente já criou a animação e a gente tem que carregar essa animação aqui. Então eu vou criar a animação aqui. Ele vai ser local punch animation e ele é igual a uma instância .new. Eu vou chamar a animação. Beleza? E aí eu vou fazer o seguinte. Este punch animation .animation ID, ele é igual ao meu RBX Asset ID, dois pontos, e vou pegar esse código que eu copiei aqui. E vou colocar aqui. Firmeza? Joia.
Quando eu apertar o F, eu vou chamar a animação. Eu vou criar aqui dentro, vou fazer o seguinte, ó. Eu vou carregar um animator aqui dentro do humanoide. Vou fazer o seguinte, ó. Local animator. Ele é igual ao humanoide que a gente já colocou na variável. Vou procurar pelo filho chamado find first field of class e vou procurar pelo animator do player. Tá. Se ele encontrou esse animator, eu vou criar aqui dentro um animation track e eu vou dizer que ele é o meu animator e eu vou carregar a minha animação que eu acabei de colocar aqui, que é o meu punch animation. E aí, carregado isso, eu vou dar um play. Então, esse animation track, play. Vamos testar então até agora, tá bom? Até agora ele não dá dano, ele não faz nada. Eu vou apertar o F e, olha lá, deu soco, deu soco, deu soco, deu soco. Esse movimento, você pode ajustar bonitão aí seu soco. Pode deixar mais rápido, pode diminuir o tempo, tá bom? Nós já vamos acertar isso aí. Nós vamos colocar um efeito bem bacana nesse soco aqui, que é surpresa. Vamos lá. Vou dar um stop. E aí, quando ele dá o soco, quem vai aplicar o dano vai ser o servidor. Então, eu vou mandar um alerta para o servidor através aqui, ó, do nosso punch event que a gente criou. Então, eu vou falar para o servidor, ó, aqui no local script tá tudo ok, ele já aplicou um dano. E aí, eu vou chamar o punch event e vou disparar o file server. Firmeza? Joia, joia. Legal. Então aqui tá beleza, tá funcionando. Vamos então para o servidor. Então aqui no servidor eu já tenho o punch event, certo? Então eu vou detectar que ele que aconteceu alguma coisa e que o local script chamou esse punch event. Como é que eu faço isso? E agora, então eu vou criar algumas variáveiszinhas aqui que nós vamos precisar. Vou precisar do serviço dos players. Vou dizer então que o meu game get service, vou guardar o serviço dos players. Eu vou precisar também, eu vou usar um serviço aqui no Roblox chamado run service. Ele executa, ele fica rodando e executando em tempo de execução do jogo e ele fica fazendo verificações. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar run service, tá bom? Por enquanto é isso, vamos lá. Fazer o seguinte, quando esse event for detectado aqui no servidor, eu vou conectar ele a uma funçãozinha. Eu vou conectar ele a uma função e essa função tem um player como parâmetro. Eu vou verificar quem que é o meu player que está acionando esse evento. Se esse player, por algum motivo, ele não existir, sei lá, ele saiu bem na hora do jogo ou morreu, eu vou retornar essa função. Então, eu dou return end e tudo que está abaixo daqui não vai mais funcionar, tá bom? Vou pegar também o seguinte, ó. Eu vou pegar o humanoide root part deste caractere. Eu vou dizer que ele é o caractere find first shield e vou procurar pelo humanoide root part, a parte principal do humanoide. Beleza. Se esse humanoide ele não existir, eu também vou encerrar essa função. Posso deixar na mesma linha aqui, ó. Esse end aqui, ó, tá? E aqui ó, a gente exclui. Pronto. Fazer o seguinte. Vou criar também, nesse humanoide root part, eu vou criar um hitbox. O que é um hitbox? É uma partezinha transparente. Ele é uma parte. Então, eu crio um instance new.part. Ele é uma parte, ele é um bloquinho que eu crio ele provisoriamente para ele poder detectar essa colisão do soco, que é o caso, tá bom? Eu vou pegar o vector3.new e vou dizer que ele tem
o tamanho de 444, ele é um cubo, tá bom? Então, o hitbox size, ele é um vector 3 new 444, ele é um bloquinho. E a posição dele, o C-frame dele, ele é igual ao meu humanoid root part.cframe. E eu vou multiplicar, vou deixar ele um pouquinho para frente, cframe.new. E ele vai ser o seguinte, 0, 0 e menos 3. Beleza? O hitbox ponto transparency dele é igual a 1. Vou deixar ele completamente transparente. Vou desligar o collide dele para ele não detectar onde ele está. Tem collide igual a false. O âncora também igual a false. E o hitbox.parent igual ao workspace. Beleza. Agora, eu vou criar alguns parâmetrozinhos aqui. Vou criar uns parâmetros de detecção. Esses parâmetros serão os seguintes. Vou criar um overlaps, que é uma forma mais bonita de fazer o touch, tá bom? Vou deixar assim. Vou dizer que ele é um overlaps params.new e o overlaps params. Vou aplicar alguns filtros nele. O descendentes instâncias é igual ao caractere. Beleza? E o overlap params. É o outro. Minha instância é esse aqui. Filter type. Vai ser igual ao enum.raycast. Filter type. Vou deixar o blacklist. Ele vai ficar com um tracinho, mas é porque não está reconhecendo, mas funciona. Vou fazer o seguinte, o hit targets, ele vai ser uma tabelinha, vai ser em quem eu estou encostando, eu vou guardar numa tabela, fazer assim, e aí eu vou chamar o serviço do run service. Ele executa as coisas em tempo de execução. Então, quando eu quero que um personagem persiga um objeto, que uma parte persiga um personagem, a gente usa ele para não ter um delay, ele faz em tempo de execução, tá? Ele detecta a posição em tempo de execução, tá bom? E aí eu vou pegar todas as partes, vou pegar o workspace, get part bounds inbox. E quem são essas partes? Eu vou pegar o meu hitbox.cframe. Qual que é o tamanho dele? São os parâmetros que ele me pede. E o overlaps params que a gente acabou de criar. Bom? Aí ele vai guardar, vai me dar uma tabelinha. E eu vou percorrer esta tabelinha. Então eu vou dizer o seguinte. Para cada uma dessas partes, dessas tabelinhas, eu vou fazer alguma coisa. Então, pairs parts, eu vou fazer algo. O que eu vou fazer? Eu vou verificar se esse hit targets, se ele tem já uma parte lá salva nessa tabelinha. Se ele não tiver, eu vou encerrar também esse código. Se ele já tiver, eu encerro esse código. Se ele não tiver, eu vou guardar esta parte nesta tabelinha. Vou deixar hit targets igual a true. Beleza. E aí é o seguinte. Vou fazer o seguinte. Vou aplicar uma força. Então, eu vou fazer part. Vou perguntar se ela é uma base part. Vou perguntar também se essa parte existe. Ou então, se ela tem como pai. Vou procurar pelo find first shield humanoid root part. Desse jeitinho. Ou então ainda, se ele tem uma primary part, vou fazer aqui embaixo, ó. Colocar para cá, ó, tá muito comprido, ó. Ou então ainda, se esta parte ponto parent ponto, se ela tem uma primary part. Bom? Legal. Bom, vou verificar então se esse root existe. Se essa parte, então, ela existe. Então, vamos lá.
Se esse root existir, vou criar um novo if aqui dentro, ó. Se esse root existir e esse root tiver como um tipo lá dentro uma base part, então eu vou fazer algo. O que eu vou fazer? Bom, daqui a pouco nós vamos aplicar uma força bem bacana nela. Então, por enquanto, eu vou fazer o seguinte. Eu vou verificar se ele é um humanoide. Se esse root ele é um humanoide. Vou fazer o seguinte, vou verificar então se essa parte, que a gente já verificou que ele é um root, que a gente já fez essas verificações, se ele é do tipo humanoide. Ou então, vou colocar aqui embaixo para não ficar muito apertado, se essa parte ponto parent, se ela é do tipo humanoide. Se não for ele, se o pai dele é do tipo humanoide. Ok. Aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar aqui, para a gente garantir, um novo debounce. Vou fazer assim, ó. Esse debounce, ele é uma tabelinha. E aí, eu vou fazer o seguinte. Vou fazer uma perguntinha. Se ele for um humanoide e ele não tiver constando lá, vou colocar um end aqui, ó. Se ele não tiver constando na tabelinha este player.userid, então eu vou fazer o seguinte, eu vou guardar o player que está encostando, que está aplicando dano numa tabelinha, vou deixar true e eu vou aplicar um dano no humanoide. Ou seja, se quem eu dei um soco for um humanoide, ele tem um dano. Porque uma parte, um bloco, ele não tem como aplicar dano, porque ele não tem vida. Vamos testar então aqui até agora. Eu só vou colocar o seguinte, ó. Vou fazer o seguinte. Aqui eu vou pegar um wait e vou esperar, sei lá, 1 segundo. E vou voltar esse debounce. Você pode ajustar esse tempo. Vou esvaziar o debounce referente a este player. E também eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar o serviço do Roblox chamado Debris. A gente pode adicionar um item e definir quanto tempo ele vai ser deletado. Ele é um destroy mais bonitinho, mais requintado, tá bom? Por enquanto, vamos testar. Vou apertar então o F. Ok, aplicando dano. Beleza? Só que tá sem graça, tá igual a versão 1. Então nós vamos dar uma requintada, nós vamos deixar mais da hora. Bom, o que eu vou fazer? Até agora tá muito parecido com a versão 1. Então eu vou adicionar um serviço aqui chamado Twin Service. Esse Twin, ele é o Game Get Service Twin. Ele dá um efeito de transição, seja de tamanho, de posição. E ao invés de ser brusco, sei lá, eu mudo do tamanho 0 para o 20, ele muda do 0 para o 20 e vai crescendo aos pouquinhos, tá bom? Então vamos ver isso aqui agora. Como é que eu vou fazer então? Vou fazer o seguinte, ó. Antes de eu criar o hitbox, eu defini aqui, se ele não tiver um humanoide root part, eu saio da função. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a mãozinha do humanoide. Então eu já sei que ele é um humanoide, então eu vou pegar a mão esquerda do humanoide. Se você fez o soco com a mão direita, você usa a mão direita, tá bom? Find first shield e eu vou pegar o left hand. Beleza, se você usou a mão direita, você vai só mudar aqui o nominho para right hand, tá bom? Bom, se ele não encontrar a mão direita, a mão esquerda, if not left hand, eu também vou retornar esta função. Bom,
Vou criar uma variável com left hand, vou chamar de size, o tamanho da mão, e vou guardar esse tamanho left hand size numa variável, beleza? Beleza. Vamos criar então o twin. O twin ele funciona assim. Vou guardar as informações do twin no twin info numa variável e dizer que ele é um novo twin.new desse jeitinho e vou acrescentar então, vou definir o tempo dele de duração, o tipo de animação, isInStyle.bounce. Você pode escolher quando eu uso aqui, ó, o enum.isIn. Ele tem isInDirection, isInStyle, tá? Você pode escolher. E o estilo, ele tem lá o bounce, ele tem o elastic. Você escolhe o que você acha mais legal, tá bom? O enum isInDirection. E eu vou dizer que é out. Você pode usar o in out, eu vou deixar out. Pode experimentar, tá bom? Continuando, vou criar uma variável aqui, que é o tamanho que eu quero que chegue esta mão. Então é o goal, a meta, tá bom? Então ele vai ser igual a uma tabelinha. E essa tabelinha eu vou falar que o size é igual ao left hand ponto size, o tamanho da minha mão, multiplicado por 5. Você pode escolher o que você quiser, tá bom? Estou aumentando a mãozinha em 5. E aí, o meu twin, ele vai ser o seguinte. Eu vou usar o twin service. Vou criar, então, o twin. Vou dar um create. E vou dizer o seguinte. Eu quero que faça animação na mão. As informações que eu quero do twin, eu guardei na variável twin_info. E o que eu quero que aconteça tá no goal, na meta. Eu quero que aumente o tamanho da mão, tá bom? Beleza. Feito isso, eu vou pegar o meu twin e eu vou dar um play. Ok? Beleza. Bom, até agora ele tá funcionando. Vamos testar. Vou apertar o F. Olha lá, cresceu a mão. Só que é o seguinte, ela não voltou para a posição original. Não é isso que eu quero. Então vamos lá, vamos arrumar isso aí. Vamos fazer o seguinte. Quando o twin estiver completo, vou pegar o meu twin e dizer que quando ele estiver completo, quando ele completar a missão dele, eu vou conectar ele a uma função. E aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou dizer que o meu goRestore, ele é igual ao meu size, igual a tamanho. Eu vou fazer ele voltar. Ele vai restar. Tamanho não, né? Como é que eu pus ali? Left hand size. Left hand size. Beleza. E aí eu vou pegar também o twin restore é igual ao twin service, que a gente já usou ali em cima, 2 pontos create, vou fazer o retorno dele, tá bom? Vou usar as mesmas coisas, ó, eu vou usar o left hand, o twin info, só que a meta agora é o contrário. Antes era para aumentar, agora eu quero que volte pro tamanho que estava, goRestore, tá bom? E vou dar o twin restore e vou dar um play. Legal, vamos ver se funcionou. Prosseguindo. Vou dar um F aqui. Olha lá, cresceu. Diminuiu, olha lá, tá legal. Ó. A gente pode também colocar um som. Bora lá. Vamos colocar um sonzinho. Tem mais coisa ainda, então você fica ligado aí. Tem mais coisas legais que a gente vai colocar nesse soco aí. Conforme eu prometi, é um soco turbinado. Vou pegar o som. Então, local sound é igual a uma nova instância de um som. O meu sound.soundID, eu vou pegar esse ID. Vou vir aqui nos views, vou vir aqui nos tools. Vou procurar por áudio e vou procurar por punch, que é soco em inglês.
Deixa ele procurar. E aqui eu tenho os socos. Você vai escolher o som que melhor te agrada. Beleza? Vou pegar esse aqui mesmo, Copy Asset ID. E eu vou dizer que ele tem o RBX Asset ID. 2 pontos, barra, barra. E ops, não copiou. Copy Asset ID. E vou colar aqui o Asset ID. Bom, ele deu o soco. Quando eu dou o Twin Play, também posso dar um sound, 2 pontos, play. Só que eu também preciso trazer esse som pro workspace. Então, o parent dele é igual ao workspace. Vamos testar se o som tá funcionando. Vou dar um F. Olha lá. Funcionando, olha lá. Eu der o soco no NPC aqui, ó. Funcionando. Vamos aplicar uma força nesse soco. Ele tá com a mãozinha grandona aí, ó. Vamos aplicar uma força nesse soco. Cresceu a mãozinha e tudo, dá um soquito de nada. Vamos lá, vamos fazer o seguinte. Vou fazer o seguinte. Depois que eu criei o hitbox, eu vou criar um velocity. É uma força que eu vou aplicar no hitbox, que é essa mãozinha. Vou pegar então, vou criar um velocity e ele é igual a uma nova instância de um body velocity. Body velocity. Pronto. Legal. E aí, esse velocity, ele vai ter uma velocidade, velocity. Eu vou pegar o humanoid root part.cFrame, eu vou aplicar a direção que está o humanoide, tá bom? O olhar do humanoide. Look vector. Vou multiplicar por 50. Vou aplicar uma força, max force. Aqui você pode ajustar também o que você acha mais adequado, tá bom? Você pode ir explorando os numerozinhos. São 4.000, 4.000 e 4.000. Legal. E o velocity.parent, ele vai ser igual, ele vai estar igual no hitbox. Firmeza? Joia, legal. E mais? Aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer, além de eu aplicar esta força, eu vou fazer o seguinte. Vamos ver até agora como tá. Eu vou aplicar aqui com o F. Ele fez uma força, mas ele não tá tão legal. Eu vou fazer esse humanoide voar também. Vamos lá, vamos continuar então, aplicar mais força. Fazer o seguinte. Depois aqui do root, se ele for um root, se ele for uma base part, bababá, eu vou aplicar também aqui uma força. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou criar uma variável chamada knock, que é bater, back, direction. E aí, ele vai ser o seguinte, root.position, eu vou pegar a posição do root, root.position, vou subtrair do humanoid root part.position e vou usar o unit, que é uma unidade aqui de medida. Beleza, vou aplicar uma força. Então, vou criar uma variável com a força que vai chamar knockback force. Ele é igual ao knock direction que eu acabei de criar. Vou multiplicar por 100 e vou somar um vector 3.new, que é o tanto que ele vai levantar. Vou colocar 50 e 0. Ele vai subir no Y, tá bom? Beleza. Vou usar um loop for para ele fazer o seguinte. Ele vai percorrer também o seguinte. Tudo que ele encostar, eu vou pegar todos os filhos do meu root
para eu aplicar esta força. Eu vou pegar o Get Children do root e ele me retorna uma tabelinha. E para cada item desta tabelinha que eu estou chamando de V, eu vou perguntar o seguinte: se o V, dois pontos, e SA, se ele contém um body velocity, ou o V, dois pontos, ISA, se ele contém um body position, não dá conflito, tá? Se já tiver, a gente não vai colocar. Vou fazer o seguinte, ó. Eu vou destruir esse filho aí, tá bom? Isso é para não dar conflito. V, dois pontos, destrói. Eu destruo essa porta. Se essa parte for um body velocity, não vai aplicar um body velocity num body velocity, tá bom? Eu vou pegar o meu root, que são as partes que foram atingidas, e eu vou desligar o âncora para poder voar. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, anchored igual a false, tá bom? Vou criar um novo body velocity aqui, ó. Body velocity, ele é igual ao meu instance.new body velocity. Sim. E aí eu vou fazer o seguinte, o body velocity.velocity, ele vai ser igual ao meu knowback force, a gente já criou lá em cima, e o body velocity.max force, ele é igual ao vector3.new, e vou acrescentar um math rouge, que é o máximo, math rouge e o math rouge. Ops. Ok. E aí eu vou falar onde vai entrar esse body velocity. É o root, é quem foi atingido, tá bom? Então o parent dele é o root, quem foi atingido por essa nova física, essa nova força, tá? Beleza. Vou usar aquele mesmo serviço que eu usei para deletar o hitbox. Vou pegar o seguinte, o get service, vou pegar o debris, que é um serviço que ele adiciona um item e aí ele dá um tempo, ao invés de eu usar um wait para esperar para destruir, o código continua sendo executado, mas ele guarda nesse debris um bloco, um evento, uma parte e deleta depois de um tempo, tá bom? Então, vou pegar o body velocity e excluir depois de 0,5 segundos. Eu acredito que está tudo aqui. Vamos testar? Play. Funcionou. Tem um position que eu escrevi errado. Nós vamos corrigir. Vamos ver. A linha 72. Não é um válido member do humanoide root. Por quê? Porque não existe position, certo? Eu escrevi errado. Vamos lá. 72, tá aqui, ó. Position. Testando de novo. Vou apertar o F e mais um erro, ó. Eu errei o ISA 77. Vamos lá. A gente faz tudo rápido. Isso, vamos ver. É a letrinha que tá escrita errada. Linha 77. É aqui, ó. Esse A ele tem que ser maiúsculo, tá? Vamos ver. Tudo escrito errado. Às vezes as pessoas me escrevem e falam, ai, não tá dando certo. Não tá dando certo porque a gente escreve errado. Errar, mano, e a gente corrige. O legal da programação é que a gente tem que tentar até conseguir. Vamos lá. Ó, vou longe. Tá com lag? Esse lag é do meu computador, tá?
Vou formatar, porque é muito devagar. E aí, vamos testar uma outra coisa aqui, ó. O soco tá funcionando. Uma coisa que tá me incomodando são esses prints aqui, ó. Eu vou tirar também, peraí. Aqui do local script, vou comentar esses prints aqui, ó. Ele tá me incomodando, ó. Pronto. E aí eu vou fazer o seguinte. Vou voltar aqui no place e vou pegar um model. Vou pegar algumas partes, tá? Pus bem em cima da cabeça dele aqui. Vou colocar então aqui um... Eita lá, peraí. Vou criar aqui uma bola. Vou duplicar NPC. Vou dando Ctrl D para duplicar. Vou duplicar esses dois aqui também. Mais para cá. Não precisa ficar em cima do coitado aqui, pronto. E vamos testar. Vamos fazer o seguinte, ó. Eu coloquei algumas partezinhas aqui pra gente poder fazer teste. A única coisa que eu vou colocar mais aqui, ó, vou clonar esses NPCs, tá bom? E vamos dar play pra gente testar. Finalizamos, então, o nosso soco. Vamos testar, então. Aí vou longe, funciona tanto para partes quanto para NPCs, tá bom? Ó, vou longe. Vou longe. Se ele tiver muito forte, você pode diminuir, tá bom? Bola também. Você pode diminuir também a quantidade de força aqui no nosso script, tá bom? Belezinha, então. Eu já volto. Gente, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. No vídeo de hoje, nós criamos um sistema turbinado do nosso soco. Nós melhoramos o nosso soco. Vai lá com o dedinho aí. Vai lá, dedinho. Se inscreve no canal. Não custa nada, ó. Curte e se inscreve no canal. Deixe seus comentários, suas dúvidas e suas sugestões. Na descrição do vídeo, eu vou deixar os scripts utilizados em aula. Clica no link e você vai acessar lá os scripts. E também deixo o convite para você conhecer os cursos da programação for Kids. Gente, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no próximo vídeo. Curte e se inscreve no canal. Tchau, tchau.